Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudo, com a graça de Deus. Falaremos sobre o tema Ressurreição da Carne, Livro dos Espíritos 10.10 e 10.11. Mas, como na casa espírita tudo se começa com prece e se encerra com prece, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, nobre amigo, companheiro de todas as horas, aquele que sabe o que está no íntimo do coração de cada um, encarnado e desencarnado. Estamos aqui hoje, Senhor, reunidos para esse dia importante, um dia onde receberemos o seu conhecimento, que nos contribui para a evolução intelectual, mas acima de tudo, para a evolução moral, aquela que nos abre o coração para o amor ao próximo. Por isso, Senhor, pedimos aos mentores, guia da casa espírita, peço ao meu mentor particular, todos temos um, que me ajude, me oriente, para que da minha boca possam sair palavras de amor, consolo, paz e união. Que essas palavras sirvam de evolução para todos presentes. Sendo assim, Mestre, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um tema que necessariamente avança. Só um minutinho. Necessariamente avança sobre outras religiões. E nós temos que entender como isso ocorre de forma inteligente, de forma a compreender que cada religião, cada povo tem a sua cultura e a sua maneira de colocar. Mas antes de tudo, gostaríamos de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mentor maior, a direção da casa pela oportunidade de trabalho e lembrar que sempre somos convidados ao trabalho. Mesmo no momento de pandemia, nós podemos trabalhar. E que estamos aqui hoje não com o título de palestrante, e sim de companheiro de caminhada, que tem muito a aprender e que o primeiro a fazer o estudo é o primeiro a ouvir. E na maioria das vezes é aquele que mais precisa. Então eu agradeço a Deus e agradeço a casa pela oportunidade de aqui estar. E começando o estudo especificamente, comecei a ler e me senti perdido. Procurei, e aí falei, poxa, meu livro está errado, não tem a 10.11. E aí eu fui pesquisar em outras edições e não tinha, e no próprio Livro dos Espíritos estavam explicando por que a 10.11 não existe, pula da 10.10 para 10.12. Houve um erro de edição à época, e aí eu não vou entrar muito no tema, quem quiser pode ir lá, mas vale ressaltar aqui. E aí houve um erro de edição, ficou muito tempo assim, e ficou incorporada 10.10/10.11 e pulou para 10.12 e assim ficou. Então quem quiser saber mais sobre o tema, é só procurar aí 10.11 no Livro dos Espíritos, para quem tem PDF, mas vale a pena. No próximo slide eu vou colocar a questão 10.10/10.11 falada, para que as pessoas que estão acompanhando e tenham dificuldade da leitura possam ouvir e compreender um pouco melhor o tema da noite de hoje. Só um minutinho. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra.
levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da diversidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeita a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Então, meus irmãos, temos que compreender, como espírita, o que nos sustenta como espírita: a existência de Deus, imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, a reencarnação e a evolução. Baseado nesses pilares, fica claro entender que não é possível acreditar na bondade de Deus, na justiça de Deus e no amor de Deus sem a reencarnação. Seria como nós, pais imperfeitos, seres impuros, condenarmos os nossos filhos por cometerem pequenos delitos. Não dá a eles novas oportunidades para se melhorar. Se nós, imperfeitos e impuros, somos assim, imagine Deus. E como é que ele faria isso? Com a reencarnação. Jesus, na época, precisava usar alegoria na palavra, porque o intelecto da época não permitia colocar de forma clara o que é a reencarnação. As pessoas não entenderiam, causaria mais caos do que evolução. E o Espiritismo veio para revelar, tirar todo o véu sobre essas alegorias. E daí nós temos que a ressurreição da carne, na verdade, nada mais é do que a reencarnação. Porque, cientificamente falando, não é possível uma matéria voltar ao seu estado original, visto que no planeta Terra existe a reciclagem da matéria, principalmente do carbono. Então, uma manga que é comida por alguém, e essa pessoa desencarna, e essa carne é consumida pela minhoca, esse carbono, esse elemento vai passando de ser em ser, e como voltar ao elemento químico inicial que deu a origem àquele processo. A quantidade de peixes e carnes que comemos
como voltar à origem daquele elemento químico daqueles animais que consumimos. Temos que entender que no planeta Terra tudo é reciclado. A matéria que aqui existe é a matéria que aqui está e é transferida de elemento para elemento. Então a ciência nos empurra obrigatoriamente para a reencarnação. E é onde o texto ressalta que as pessoas que estudam, os sábios, eles querem acreditar, mas eles não podem ir contra a ciência. Todos queremos ter fé, mas precisamos ter uma fé raciocinada. E o Espiritismo nos permite isso. Nós temos que entender que, enquanto espíritos no planeta Terra, nós estamos classificados em 3 ordens maiores aqui. Dentro de cada ordem dessa existem subordens que poderíamos falar num outro tema, tá? Mas que obrigatoriamente começamos simples e ignorantes, lá no reino mineral, como uma bactéria numa pedra, vínhamos evoluindo para o reino vegetal, tal, até chegar ao hominal. Quando chegamos no hominal, nós passamos a terceira ordem de espíritos imperfeitos. No planeta Terra, grande maioria esmagadora, não sei falar em números e não vou ser leviano em falar, mas a grande maioria está nessa terceira ordem, inclusive eu. E nós temos aqui a segunda ordem de espíritos bons. Vou citar um exemplo só para não ser injusto com os demais que já passaram pela Terra. É uma literatura recente sobre o Dr. Bezerra de Menezes, ao qual ele já estava nessa ordem de bons espíritos e foi convidado a sair do planeta Terra, a continuar sua evolução num outro planeta mais felizes ou ditosos, que os mundos também evoluem, tá? Mas também é tema para outra palestra. E ele, por amor, por bondade, preferiu ficar, e aqui está trabalhando. E nós temos a ordem de espíritos puros. Qual é o espírito puro que nós podemos falar com certeza que passou no planeta Terra? O nosso mentor maior, Jesus. Ele não precisava encarnar, encarnou para servir de exemplo, passou por todas as humilhações que podemos imaginar, passou por todas as dores que um homem encarnado pode passar, traição, morte, humilhação, necessidades, porque nós temos lá os eventos da multiplicação do pão, do peixe. Aquilo é um retrato da necessidade da época de alimentação do pessoal. Não era uma coisa farta. E Jesus passou por tudo que um ser humano encarnado poderia passar e passou com maestria. Então ele veio para nos ensinar que é possível passar, que não podemos reclamar, falar que é injusto, porque comigo. Se o nosso líder maior veio e passou, é porque temos condições de passar. E, para isso, nós precisamos apenas seguir um mandamento. Simples. Na verdade, 2. Um vinculado ao outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, a evolução é garantida. E nós temos agora, voltando mais especificamente para o tema da palestra, que é a ressurreição da carne, o Espiritismo não é a religião do futuro. Muitas pessoas falam, o Espiritismo vai se tornar a maior religião do mundo, mas na verdade ele é o futuro de todas as religiões. Nós temos que entender a concepção do Espiritismo. Ele não foi concebido como religião, mas ele foi concebido como pilar, estrutura, informações para todas as religiões utilizarem. Ele veio para explicar o que estava escrito no Antigo Evangelho, o que ainda não entendíamos. Ele revelou tudo. E cada religião, conforme a sua cultura, porque, como eu falei no início, nós temos que respeitar o índio que está na Amazônia e venera o Deus Sol, os povos polinésios que têm a sua doutrina, o povo africano, os budistas, os hindus, os católicos. Não importa se é cristão ou budista,
não importa. Ele veio para servir de pilar e conhecimento para sustentar todas as religiões. Então, e como é que o Espiritismo virou religião? Que na época houve uma perseguição e, infelizmente, o caminho que teve que ser tomado era ele se tornar uma religião. Mas é aberto a todas as religiões. Tanto que o tema ressurreição da carne, ele explica de forma bem nítida que é impossível cientificamente, e aí nos remete à nossa fé raciocinada, uma pessoa voltar ao próprio ventre da mãe. Vamos ver aqui uma passagem do Evangelho que vai enfatizar um pouco melhor para a gente isso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Veja bem, na época os questionamentos já vinham. Poxa, eu estou velho, estou aqui com 70 anos. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar por dentro da minha mãe, vou virar criança lá dentro de novo? Então, na época já tinha os questionamentos. Mas Jesus só poderia falar de forma alegórica, que era devido à compreensão da época. Então Jesus respondeu: em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então veja bem, a carne pertence ao planeta Terra. Ela vai ser consumida por outros seres que aqui estão vivendo. Quando desencarnarmos, esse corpinho aqui, que não é nada pequeno, vai alimentar diversos outros seres. Assim como outros seres me alimentam, assim como outros seres vivem dentro de mim. Eu sou um universo para as bactérias, o vírus, está na moda aí o coronavírus, ele vive dentro de mim. Então esse ser vai ser consumido no próprio planeta Terra, mas o meu espírito é eterno. Está lá no pilar do Espiritismo. A minha alma é eterna. Gente, temos que compreender o que é isso. O que é uma alma eterna? Eterno é eterno, não acaba, gente. Essa encarnação aqui, ó, é um sopro. É um cochilar na história. Nós vamos evoluir eternamente naquela escala espírita até ser o espírito puro. Assim como Jesus, vamos receber de Deus toda a orientação de como foi criado o universo, por que ele criou. Gente, já pensou o que é conversar com Deus? Que coisa maravilhosa. Ele sentar e falar que, filho, ó, um planeta Terra, para você, uma galáxia, para você fazer, você pega aqui, faz assim. Para fazer um sistema solar, ó, pega uma nebulosa aqui, condensa, usa a tua energia aqui que eu te ensinei, como você manipular, e cria um sistema solar, vários planetas, aí você chama os amigos espirituais para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Jesus não fez nada sozinho. Até para encarnar ele teve os seus 12 apóstolos à disposição. Imagine para fazer o planeta Terra. O laboratório, e daí nos convida a estudar o Espiritismo. Para quem estudou a Gênesis, na nossa fraternidade aí, ministrado pelo Sérgio Barbosa, excelente professor, assim como todos os demais, você vai compreender de como nós passamos pelas eras, os laboratórios que foram feitos, a preparação do planeta, a era glacial, tudo que foi feito foi pensado. E, ó, o planeta Terra tem mais ou menos 4 bilhões de anos nessa faixa aí. E o universo, vou arredondar aí para 5 bilhões de anos, pelo que sabemos. E a história humana, se não me engano, tem 200 milhões de anos de existência. Ou seja, chegamos agora. A casa ainda está sendo arrumada. Então o planeta Terra está em evolução. E para que possamos evoluir, precisamos renascer. Renascer em espírito, conforme Jesus falou.
e assim merecer esse planeta Terra, porque muitas pessoas ficam se perguntando: poxa, mas e o céu, o inferno? Aí nos convidam de novo a estudar o céu e o inferno com a Francisca. Então lá você vai entender que não existe um lugar circunscrito, não é uma posição física que é o céu e o inferno, mas um merecimento do espírito aliado com as leis de Deus. E essas leis estão gravadas na nossa consciência, nós precisamos sempre perceber isso. Sabe aquela vozinha que vem assim: poxa, isso aqui eu não deveria ter feito. Nós com certeza infringimos a lei de Deus. Então temos que estar atento à nossa consciência, porque Deus não age caprichosamente. Ele não vai em um indivíduo específico e fica: ó, meu filho, faz assim, ó, minha lei é essa. Não. Quando nós nascemos, no nosso código genético, já tem as leis de Deus gravadas. E ao infringir essa lei, automaticamente marcamos o nosso perispírito para que essa falha seja cumprida de qualquer maneira. Não existe uma falha que não vai ser cumprida. Agora, ela pode ser coberta por amor ou pela dor. E isso nos leva a compreender, e algumas perguntas também que a gente sempre ouve muito e também possivelmente já nos fizemos algumas vezes na vida, é: por que comigo? Por que eu passo com isso? Por que eu estou sofrendo? Podemos ter toda a certeza que é meritocracia. Somos um ser integral, cabeça e coração. Quando infringimos a lei de Deus, ao desencarnar, pedimos, imploramos para repor essa lei, porque sabemos que o caminho é a evolução. Não existe um juiz lá do outro lado, ninguém nos julga. Nós mesmos nos julgamos e nos colocamos nas condições para quitar os nossos débitos. Por isso temos que ter paciência, temos que ter resignação, aceitar as coisas que não conseguimos mudar, mas acima de tudo, temos que trabalhar. Porque o Mestre, Jesus, também já nos falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Uma gotinha de amor pode aliviar uma centena de pecados que fizemos, uma centena de dores que teríamos que passar. Que ao chegar lá do outro lado, com aquela dor na cabeça dos nossos erros, o nosso mentor fala assim: ó, aqui, ó, você errou aqui, sim. É verdade, está gravado aqui. Mas olha aqui quantas coisas boas você fez e reparou isso aqui. Então isso aqui já está quitado. Então, gente, a oportunidade é agora. A melhor encarnação que já tivemos é agora. Porque a lei é lei de progresso. Ninguém fica pior. Na pior das hipóteses, estacionamos no mesmo lugar. Mas a lei é a lei de progresso. Então essa encarnação tem que ser aproveitada. Temos que estudar, temos que compreender que a reencarnação, ou conforme o tema falou, a ressurreição da carne, é uma oportunidade que Deus nos deu. E essa oportunidade, ela é para todo mundo. Nós temos que entender que é possível ser católico, protestante, budista. É possível ser espírita? É uma pergunta que é recorrente na mídia, principalmente a mídia da internet. De uma forma geral, você vai pesquisar e tem muita gente que critica. Católico não pode ser espírita, fulano não pode ser espírita. E eu pergunto, precisa? O fundamento da doutrina espírita não era ser uma religião. Era trazer conhecimento, trazer luz sobre o Evangelho, sobre as coisas que Jesus não podia falar abertamente na época. Precisamos ter um rótulo: eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu gosto de ser espírita, mas se o meu irmão gosta de ser católico, parabéns. O outro gosta de ser umbandista, parabéns. Não vejo nenhum problema nisso. Cada um segue a religião que se sente à vontade. E o Livro dos Espíritos já responde: qual a melhor religião? É aquela que formar o maior número de homens de bem.
pessoas do bem. Essa é a melhor religião. Agora, se uma forma menos, se forma mal, não importa. Formou o homem de bem, é uma ótima religião. E o Espiritismo vem nos ajudar, vem nos orientar. Eu gosto de ser espírita, gosto. É uma fé raciocinada, ela me permite questionar, mas é uma coisa da característica da minha alma. Eu sou assim. Quem gosta de outros segmentos pode seguir normal. É individual, gente. Mas Jesus falou: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos ser refém de religião nenhuma. Nós temos que ser refém da lei de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus como todas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é que temos que ficar refém. Tem que ser uma coisa diária. Temos que pensar nisso o tempo todo. Será que o que eu estou fazendo realmente está beneficiando o meu irmão? Se fizessem isso comigo, eu gostaria? Essa pergunta, ela é muito relevante, porque na maioria das vezes, com o mundo que vivemos, um mundo competitivo, nos leva a um embate ao próximo. Mas e se tivéssemos do outro lado? O que ocorreria? Se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo com a gente. E Jesus faria isso que eu estou fazendo? Essa pergunta encerra qualquer questão. Jesus faria isso que eu estou fazendo? Se a resposta for não, pensa direito no que você está fazendo, que é quase certo que você vai estar errado. Eu não vou falar que é 100% certo, porque no universo nada é 100% certo. Tudo é relativo. Depende do ângulo, do ponto de vista, do sentimento da pessoa. Mas e aí? Eu fiz errado. Fizemos aquele ato errado. Eu vou ficar condenado eternamente ao mármore, no óleo quente? Não. Nós temos o benefício da reencarnação, gente. Jesus já nos disse: nenhuma da minha ovelha será perdida. Não perderei ninguém. Ou seja, mesmo que não tenhamos o benefício de reencarnar no planeta Terra, hoje não compreendemos isso como benefício. Mas para aqueles que saírem do planeta Terra e forem para um planeta mais primitivo, menos evoluído, porque o planeta Terra está em transição, se transformando num planeta de regeneração. Não seremos mais um planeta de provas e expiação. Isso significa o quê? A dor vai parar? Não. Ainda teremos dores. Ainda não seremos um planeta ditoso ou feliz. Mas aqueles que saírem do planeta Terra e forem para um planeta de provas e expiações vão ficar com aquela sensação do paraíso perdido, implorando, trabalhando incessantemente para poder voltar para o planeta Terra. Então a oportunidade é agora. Vamos aproveitar essa encarnação para pelo menos ter o benefício de continuar aqui. Porque, como eu falei, e como está escrito, como pilar da doutrina espírita, a alma é eterna. Eu não preciso ter pressa. Eu só preciso continuar evoluindo. E hoje ficar no planeta Terra é um benefício. Vamos aproveitar, gente. Vamos ouvir aqui agora ver um vídeo da Elizabeth. Ela é minha amiga, ela me ajuda nas palestras. Ela não sabe que é minha amiga, não. Mas como eu sempre uso os vídeos dela, eu vou considerar ela no meu coração como uma das minhas melhores amigas, que sempre me auxilia muito. E espero que esse vídeo nos sirva para amolecer o coração e nos elevar o pensamento no amor ao próximo. Wow.
te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Meus irmãos, a música é linda e como eu gostaria de ser igual a Jesus. Só bondade, só amor. A música também fala: pega a sua cruz, confia e vai. Mas que cruz é essa? É a cruz individual de cada um. É a sua dor, é a minha dor, é a nossa dor. Cada um tem que passar pelo aquilo que precisa passar. Vivemos num planeta de injustiça.
mas não tem nenhum injustiçado aqui. Mas não estamos sozinhos. Por isso, confia. Confia em quem? Confia em Deus, Jesus e nas suas leis. E vai para o infinito. Vamos para o infinito. Temos que compreender que a jornada é individual. Ninguém vive a vida do outro, mas temos um mentor maior a nos guiar por esse caminho. E assim as coisas ficam mais leves, mais suaves. Sabemos que temos um protetor, Deus e Jesus. Vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, chegamos, Senhor, ao fim do estudo de hoje. Recebemos aqui belas palavras que nos tocaram o coração, mas acima de tudo, nos elevar o pensamento a Deus e no amor ao próximo. Permita, Senhor, que possamos colocar em nosso dia a dia tamanha sabedoria e tamanho amor. Que os bons espíritos possam conduzir e nos guiar nessa jornada tão difícil para nós, espíritos imperfeitos. Sendo assim, Mestre, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, damos por encerrado o estudo de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Peço desculpa por algum erro de dicção ou de português. Muito obrigado.